Olá, jovens! Hoje a gente vai dar início às aulas sobre tabela periódica e eu vou também indicar para vocês as aulas do professor Flávio, ok? Para uma aula aí complementando a outra. Então, vamos lá. Bom, o número de elementos químicos conhecidos pelo homem aumentou com o passar dos séculos. Vejam, aqui você vê, né, ao longo de cada século, a quantidade de elementos que eram conhecidos. O aumento do número de elementos químicos, principalmente no século XIX, você vê aqui que houve um salto do 18 para o 19, né? Aqui são 50 elementos conhecidos. Então, esse aumento do número de elementos conhecidos obrigou os cientistas a imaginarem gráficos, tabelas ou classificações em que todos os elementos ficassem reunidos em grupos com propriedades semelhantes, que era para poder estudar os elementos, né? A tabela do próximo slide vai trazer um resumo histórico das tentativas de organizar os elementos químicos. Eu não vou ler, evidentemente, essa tabela toda, você pode dar uma pausa, dar uma lida, ela é do livro de Mata Reis, tem um resumo histórico aí de como se tentou organizar os elementos químicos antes da tabela periódica moderna. Eu vou passar já para o estudo da estrutura da tabela periódica atual. Bom, na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, ou seja, do menor número atômico para o maior número atômico. É assim? De modo a formar 7 períodos, que são 7 linhas horizontais, e 18 grupos, que são também chamados de família, que são as colunas. Então vejam, aqui eu tenho período 1, só tem 2 elementos, período 2, período 3, tudo que for horizontal é chamado de período e eles são 7. E as colunas, as verticais, são os grupos, tá? Que vão de 1 até 18. Ok, gente? Então, esses grupos são chamados de grupos ou de famílias, e são 18. Aqui a tabela periódica moderna, estão aqui os 18 grupos ou famílias, olha só, de 1 a 18. E aqui os períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Ok, essa tabela já está completa, vai até o elemento 118, que é o organessônio, é novo para mim, é um elemento que foi colocado aí há pouco tempo, esse nome dele, né? Como a gente já sabe, o número atômico na tabela moderna é representado acima e à esquerda, e aqui a gente tem algumas classificações com essas cores que a gente vai estudar ao longo da nossa aula, ok? Eu gosto muito dessa representação, forma longa da tabela periódica, para explicar esses grupos que estão aqui embaixo. Porque você vai dizer, Débora, você falou que são 7 linhas horizontais, que são os períodos, e 18 colunas, que são, né, os grupos, as famílias. E esses dois que estão aqui embaixo, Débora, o que é isso? Isso daqui, gente, vê bem. Aqui eu tenho o bário, tem que prestar bastante atenção ao número atômico para você entender o que são essas linhas que estão aqui. O bário, ele tem número atômico de 56. Então, aqui deveria estar o elemento de número atômico 57. E se fosse 57, como é que esse daqui poderia ser 72? Olha só, vê que loucura. 56, aqui deveria ser 57. E como é que aqui já é 72? Vamos ver o que acontece lá na forma longa da tabela. Vejam. O bário tem um número atômico de 56. Olha ele aqui. Ó. O 57, 58, 59, até o 70, né, que é o itérbio, esses daqui, ó, do 57 até o 70, eles foram removidos e foram escritos embaixo. Aí perceba que a tabela atual vai ter uma, duas colunas, essas foram removidas para baixo. Aí fica uma, duas, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. As 18 colunas são essas, mais essas daqui, ó. As amarelas, mais as rosinhas, mais essas outras amarelas. 18 colunas. E essas daqui, que são 14 colunas, que vai do F1 ao F14, que a gente vai estudar, elas foram removidas e escritas embaixo. Então, eu tenho o bário 56, o lantânio é o 57 e o itérbio vai até 70. Da mesma forma, aqui no período, no sétimo período, eu tenho aqui, olha, o
rádio, que é 88. O 89 já é o actínio que está aqui. Aí vem 89, 90, até o nobélio, que é o 102. O 103 já é o laurêncio. Então, assim, pelo certo, aquela tabela eu vou voltar, pelo certo, aquela tabela, quer dizer, pelo certo não, né? Na minha humilde opinião, deveria ser assim, ó, bário 56, e junto do bário já estaria o lutécio de número 71. E depois o 72, vejam. Bário, lutécio, 71, e aqui o 72. Mas aí o PAC determina que seja feito dessa forma. Então, aqui eu tenho do lantânio, que é o 57, até o itérbio, que é o 70, e ele ainda pegou o lutécio, que é daqui o 71, botou tudo aqui embaixo. A mesma coisa ele fez para o 7º período. Então, gente, preste bem atenção que isso é interessante, ó. Nessa tabela você consegue ver perfeitamente o que é que foi removido da tabela periódica e que foi escrito abaixo. Então, essas 14 colunas, elas estão no meio entre o grupo 2 e o grupo 3, tá certo? Então, esses elementos químicos aqui, ó, do 57 ao 70, eles estão aqui no meio entre o grupo 2 e o grupo 3, ok? Vamos lá então, vamos seguir a volta. As propriedades químicas de um átomo dependem diretamente do número de elétrons em sua camada de valência, né, que é a última camada. Essa última camada também determina os tipos de ligação entre os átomos, que a gente vai estudar na frente, ligação covalente, ligação iônica, né? Que eles se formam aí, né? Se juntam para formar as substâncias. E essa última camada também vai determinar as propriedades e os tipos de reação química que o átomo faz. Então, gente, a importância da distribuição eletrônica é tremenda. Porque quando a gente faz a distribuição eletrônica, por isso que a gente estuda lá antes, quando a gente faz a distribuição eletrônica, quando a gente determina, né, o último nível, né, a última camada, aquilo ali tem muito a nos dizer. Então, a partir de agora, a gente vai retomar o estudo da distribuição eletrônica para entender como é que ela foi usada para classificar os elementos químicos. Então, vamos lá, a tabela periódica e o diagrama de energia de Linus Pauling. A primeira relação entre a tabela periódica e a eletrosfera é a seguinte, prestem atenção. O número do período, o período é a linha horizontal. O número do período no qual o átomo se encontra corresponde ao número de camadas que ele possui em sua distribuição eletrônica. Então, se você distribuiu os elétrons de um átomo e foi até a terceira camada, o endereço dele é terceira linha, terceiro período. Se você distribuiu, foi até a sexta camada, onde é que esse átomo mora? Ele mora na sexta linha, no sexto período. Então, aqui a gente vai mostrar alguns exemplos, o átomo, sua distribuição eletrônica, para ver o número de camadas e onde ele está, né? O período que ele mora, vamos dizer assim. Para quem não lembra, eu botei uma rápida revisão do que é distribuição energética. Distribuição energética é a distribuição seguindo as setas do diagrama de Linus Pauling, certo, gente? Não esqueçam disso. Quando você segue as setas do diagrama de Linus Pauling, você tem a distribuição energética. Por exemplo, esse daqui, 5D4, é o subnível de maior energia, tá? E o que é a distribuição geométrica? É quando você organiza tudo por camada, tudo que é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta camada. Na distribuição energética, você seguiu as setas do diagrama de energia de Linus Pauling, mas as camadas estão todas misturadas. Quando você organiza tudo por camada, você tem a geométrica. Essa distribuição geométrica é importante para você ver quantas camadas ele tem, porque aqui termina em 5, mas perceba que ele vai até a sexta camada, ele tem 6 camadas. Ora, se ele tem 6 camadas, ele mora no sexto período. Então, vamos voltar aqui, olha. Aqui a distribuição geométrica do carbono, já por camadas. Quando você organizou a distribuição por camadas, percebeu que o carbono só vai até a segunda camada. Então, ele tem que morar no segundo período. Primeiro período está aqui, segundo período, olha onde o carbono mora, segunda linha, segundo período. Isso porque, quando fez a distribuição, ele só tem até 2 camadas.
Aqui o magnésio, quando você organizou por camadas, percebeu que ele vai até 3 níveis ou camadas, né? Camada e nível é a mesma coisa. Ora, se ele tem 3 níveis ou 3 camadas, ele tem que morar no terceiro período. Magnésio, cadê você? 1, 2, 3, olha aqui, ele mora na terceira linha, terceiro período. Aqui eu tenho o titânio. Quando eu organizei por camadas, eu percebi que ele vai até a quarta. Se ele tem 4 camadas, então ele tem que morar no quarto período. Cadê você, titânio? 1, 2, 3, 4. Ele tem que morar aqui, ó. E ele mora, olha aqui, o titânio na quarta linha, quarto período, já que ele tem 4 camadas. E aqui, por fim, o tungstênio, você fez a distribuição. Quando organizou por camadas, ele foi até a sexta camada. Então, ele tem que morar no sexto período, na sexta linha. 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha, tungstênio, olha aqui você. Então, perceba a importância de você saber quantas camadas existem na distribuição eletrônica de um átomo. Porque quando você descobre o número de camadas, você descobre em que linha ele mora, ok? Já o número de elétrons no nível mais energético do átomo, aquele da distribuição de Linus-Pauling, por exemplo, aqui no tungstênio, ó, terminou em 5D4, esse é o mais energético, tá? Então, esse daí, o mais energético, ele indica em que coluna ou família o cara mora. Veja, segundo esse critério, né, a gente pode representar os átomos em 3 grupos. O grupo dos elementos representativos, os dos elementos de transição, também chamados de transição externa, e os de transição interna. Vamos lá. Os elementos representativos são aqueles que apresentam o elétron mais energético em um subnível S ou P. Você fez a distribuição eletrônica seguindo as setas de Linus-Pauling e terminou em S ou terminou em P, ele é chamado de representativo. Por exemplo, aqui o potássio, essa representação é antiga, são 19 prótons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 2 mais 2, 4, com 6, 10, 12, 18, mais 1, 19. Terminou em 4s1. Se ele terminou em 4s1, ele é chamado de elemento representativo. O cloro tem 17, então aqui a gente fez a distribuição, S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, mais 5, 17. Estão aqui os 17. Se ele terminou em P, ele é chamado de representativo. Onde moram os elementos representativos? Os elementos representativos são esses amarelos, são os que terminam, né, em S. Aqui termina em S1, tudo que termina em S1 é do grupo 1, tudo que termina em S2 é do grupo 2. Então, se terminou em S, S1, S2 é representativo. E se terminar em P, também é representativo, sendo que aqui, ó, se terminar em P1, grupo 13, P2, P3, P4, P5, P6. Então, vê lá, gente, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Se terminar em S ou se terminar em P, eles são chamados de elementos representativos. Vejam, se ele terminar em D de dado, eles são chamados de metais de transição. De forma que aqui eu tenho D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Então, se termina em S ou P, é representativo, são esses daqui. Se termina em D de dado, eles são os metais de transição ou transição externa, esses aqui de cor de rosa. E se terminar em F, não são esses subníveis que nós estudamos, S, P, D e F. Então, se termina em S ou P, são representativos. Se termina em D, são elementos de transição ou transição externa, estão aqui de D1 até D10. E se terminar em F, eles são chamados elementos de transição interna, termina do F1 até o F14 e são representados aqui embaixo. Ok, pessoal? Então, veja
que, dependendo do elemento, do subnível mais energético, o último da distribuição de Linus Pauling, sem estar organizado por camadas, né? Seguindo as setas de Linus Pauling. O último vai me dizer se ele é representativo, se ele é de transição ou transição interna. Por exemplo, esse daqui, ele não é representativo, porque ele não termina nem em S e nem termina em P. Não é representativo. Esse aqui, o tungstênio, é um elemento de transição, porque ele termina em D. E como a gente viu, se terminar em D, ele está aqui nesse grupo, olha ele aqui, o tungstênio. Tá vendo aí? Quando termina em D, ele está aqui nesse grupo, sendo, como eu falei, D1 até D10. E se ele terminasse em F, ele estaria embaixo da tabela, ele seria um elemento de transição interna. Ok, pessoal. Bom, a segunda relação entre a tabela periódica e o diagrama de energia de Linus Pauling é a seguinte. O elétron, o elétron mais energético do átomo no estado fundamental indica a família ou o grupo, né, onde ele mora. Conforme eu tinha falado, se terminar em S1, ele é do grupo 1, ele é um metal alcalino. Lembra que eu falei aqui, eu falei assim, S1, ele mora aqui no grupo 1. S2, ele mora aqui no grupo 2. Aqui são os do P, né? P1 é grupo 13, P2 grupo 14, P3 grupo 15, P4 16, P5 grupo 17 e P6 ele é grupo 18 dos gases nobres. Então aqui terminou em S1, ele é do grupo 1, são os metais alcalinos. Aqui você vai estudando, com o passar do tempo você vai memorizando, né? Li, Na, Caras, que Roberto, Carlos, lembra da frase? Grupo 1, se terminar em S1, é do grupo 1. Se terminar em S2, ele é um metal alcalino terroso, ele é do grupo 2, né? Bela, Margarida, casou com o senhor, barão, ratão, lembram? Então, assim que vai funcionar. Se terminar em P1, é da família 13, conforme a gente mostrou, olha aqui, ó, P1, P2, aqui já começa, ó, da família do boro, boro, alumínio, galho, índio. Se terminar em P2, carbono, silício, germânio, se terminar em P3, né, e por aí vai. Ok, gente? Então, aqui você tem todos os representativos, ó, termina em S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, e aqui a gente tem os gases nobres que terminam em P6. Presta bem atenção que lá tem um gás nobre que é um intruso nessa família, que é o hélio, né? O número atômico do hélio, a gente precisa voltar para chamar atenção para isso. O número atômico do hélio é 2, então a distribuição eletrônica dele é 1s2. E o hélio, ele está aqui na coluna dos gases nobres, tá certo? O hélio não termina em P6, que aqui não é assim, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, todo mundo aqui é P6, do neônio até o organessônio. Mas o hélio, ele é um S2, tá? Professora, por que esse 1s2 ele não está aqui, junto do hidrogênio, um S1 e um S2? Porque ele é gás nobre, ele tem a última camada totalmente preenchida, ele não tem característica de metal, para esse metal alcalino terroso. Então, ele está colocado aqui. Fica muito atento para não cair em pegadinha, tá? Porque aqui os gases nobres, eles são todos P6, com exceção do hélio, que o hélio é 1s2. Professor, o que é esse N que está aparecendo aqui? N é a última camada da distribuição eletrônica, tá? Tudo que vem junto do S, tudo que eu digo é o número, né? Se for 3S, 1S, 2S, por aí vai. Tudo que aparece junto do S ou junto do P representa já a última camada. Por exemplo, aqui, ó, o cloro terminou em 3P5. Como está junto do P, esse número 3 já é a última camada. Então, eu sei que o cloro ele mora na terceira linha. Ele mora no terceiro período. Vamos ver se não é? Cloro, cadê você? Ai, meu Deus, cadê o cloro? Volta lá. 1, 2, 3. Olha o cloro aqui, ó. Ele está na terceira linha, terceiro período, tá? Isso acontece com os representativos. Aqui, por exemplo, terminou em S. O número que está na frente do S já é a última camada, já é N. N representa a última camada. Então, o potássio, né, já que termina em 4S1, eu sei que sendo S1 ele é um metal alcalino, mas ele é um metal alcalino do quarto período, porque quem está junto do S ou junto do P já é a última camada, então o potássio deve estar lá na quarta linha. Olha aqui, 1, 2, 3, 4.
quarto período, quarta linha, mora o potássio. Então, nos elementos representativos, conforme a gente viu, termina em S ou em P, e o número que está na frente do S, o número que está na frente do P, já é a última camada. Então, quando você olha, já pode dizer, opa, ele mora aqui no quarto período, quarta linha, e ele é do grupo 1, ele é o metal alcalino do quarto período. Aqui, por exemplo, eu posso dizer, opa, ele está no terceiro período, terceira linha, e ele está na família 17, né? Porque é P5, se fosse P6 era um gás novo, esse aqui é um halogênio. Então, voltando para essa tabela aqui, olha, por exemplo, o grupo 1 recebe o nome de metais alcalinos, o grupo 2 de metais alcalinos terrosos, né? O grupo 13, família do boro, o 14, família do carbono, o 15, família do nitrogênio, o 16, calcogênios, os do grupo 17, halogênios, e o 18 são os gases nobres. Ok, pessoal? Eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, aqui, peguei um elemento do grupo 1, que foi o potássio, olha, terminou em 4S1, né? Então, ele é do quarto período, e como é S1, ele é do grupo 1, ele é o metal alcalino do quarto período. Vou pegar um outro aqui, ó, grupo 13, fiz a distribuição do índio, tererê, tererê, e terminou em 5P1. Então, o índio, ele tem que estar no quinto período, quinta linha, e ele é da família 13, né? Quinta linha, família 13, índio. Vamos ver por quê. Aqui, ó. Se ele termina em 5, então 1, 2, 3, 4, 5. Ele é dessa linha. Quinto período, e realmente ele está aqui. Como ele terminou em P1, ele está no grupo 13. Porque não é assim, ó? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Né? Nunca esqueçam, olha, S1, S2. Aqui são os D. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Ok? Aqui são P, P1, tal. Então, se terminou em P1, tem que morar na família 13, não é isso? E se tem 5 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, tem que estar na quinta linha. Então, quinta linha, família 13 é exatamente o índio. Tá bom? E por aí vocês vão vendo aqui os demais exemplos que eu dei. Por exemplo, o grupo 18, né, eu sei que é um gás nobre. Eu peguei aqui o argônio, olha, terminou em 3P6. Então, se é P6, eu sei que é um gás nobre e é o gás nobre do terceiro período. Desculpa, gente. O número que está na frente do P e o número que está na frente do S sempre é a última camada. Então, aqui o argônio, ele tem que ser o gás nobre, porque é P6 e o gás nobre do terceiro período. Aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Se terminou em 3P, então ele é do terceiro período, tem 3 camadas. E se é P6, tem que ser gás nobre, porque é P1, P2, P3, P4, P5, P6 tem que ser gás nobre. Então, vejam como é importante a distribuição eletrônica, tá certo? Do elemento químico, por isso que a gente estuda antes, porque pelo último subnível de maior energia, né, da distribuição de Linus-Pauling, você vai dizer exatamente onde é que o elemento está na tabela periódica. Bom, todos esses exemplos que eu dei, vocês vão perceber, terminam em S ou em P, são elementos representativos. Esses números azuis já são a última camada. Mas nos metais de transição, que terminam em D, né, de D1 a D10, acontece uma coisa diferente. Observe o escândio. A gente fez a distribuição eletrônica do escândio. Ele terminou em 3D1. Então, ele é do grupo 3, né, da família 3. Mas ele tem 3 camadas? Não, ele tem 4. Então, você vai observar que o número que está na frente do D, ele não é a última camada, como acontece lá nos representativos. Quem está na frente do D não é a última camada, é a penúltima. Então, veja, o escândio termina em 3D. Sabendo agora que quem está com o D é a penúltima camada, então eu já sei que ele tem 4. O escândio tem que estar na quarta linha, no quarto período. E ele está no grupo 3. Vamos ver lá o escândio, né? Se o escândio tem 4 camadas, 1, 2, 3, 4, ele tem que estar aqui, ó. E ele está. Tá vendo lá? E se ele termina em D1, ele está no grupo 3. Porque não é assim? O grupo 1 é S1. O grupo 2 é S2. A partir do grupo 3, você começa com D1, D2, D3, até D10. Então, D1 é o grupo 3. Ok? Vamos ver aqui outros exemplos. Vamos ver aqui o paládio.
46 elétrons, você fez a distribuição, terminou em 4d8. Tudo bem, terminou em 4d8, mas ele tem 4 camadas? Não, ele vai até a quinta. Tá vendo aí? Se você organizasse em ordem geométrica, né, por camadas, você ia ver, ele vai até a quinta. Veja, se ele vai até a quinta, ele tem que estar no quinto período, na quinta linha. E se é D8, ele é da família 10, do grupo 10 ou da coluna 10. Então, vamos lá, paládio tem que estar, né, na quinta linha, que é o quinto período, e na família 10. Vamos ver se está mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, o paládio tem que estar por aqui, eu já encontrei ele, ó. E por que no grupo 10? Porque, gente, olha, o grupo 1 é S, o grupo 2 é S2, né? Aí aqui eu começo D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, família 10. Tá aqui o paládio, sua exata localização, só conhecendo o último subnível, que é o mais energético. Então, não esqueçam, pelo amor de Deus, quando termina em S ou quando termina em P, o número que está na frente do S ou do P, ele já é a última camada. Então, se o cara terminou aqui em 3P4, ele mora no terceiro período. Se terminou em 5, mora no quinto período, quinta linha. Mas quando termina em D, o número que está na frente do D não é a última camada, é a penúltima. Veja que aqui terminou em 3, mas ele vai até a quarta. Aqui terminou em 4, mas ele vai até a quinta. E se ele vai até a quinta, ele mora no quinto período. Preste atenção. Aqui, nos metais de transição interna, aqueles que ficam embaixo, você já deve estar se perguntando, né? Professora, em que grupo eles moram, hein? Não é verdade? Veja aqui, ó, você deve estar se perguntando. Ô, professora, veja. Aqui é o grupo 1, aqui é o grupo 2, aqui é o grupo 3, o 4, o 5. E em que grupo estão esses caras daqui todinho, que são representados embaixo da tabela? Gente, não esqueçam, os lantanídeos, que são do sexto período, né? E os actinídeos, que são do sétimo período, esses dois aqui, esses dois grupos, para todos os efeitos, eles são localizados no grupo 3 da tabela, que é onde fica esse buraquinho, ó, no grupo 3, tá? Então, não esqueçam disso, né? Esses do que termina em F, né? Considera-se que todos pertencem ao grupo 3. Aí eu coloco V a forma longa. Então, veja, se terminou em F, fiz a distribuição, terminou em F. Então, presta bem atenção. Se terminou em F, não é do grupo 1 nem no grupo 2, porque aqui é S1 e S2. Aqui são todos do P, P1, P2 até P6, e aqui é tudo do D. Se terminou em F, está embaixo, né? São os elementos de transição interna, lantanídeos e actinídeos. E eles vão pertencer sempre ao grupo 3. Bom, o grupo 3 sempre vai ser grupo 3, não é isso? No sexto período eu tenho os lantanídeos, começa com lantânio. Quando eu fiz a distribuição, perceba que ele terminou em F. Aí ele terminou, veja, em 4F. Mas ele só tem 4 camadas? Não, ele tem 6. Então, daqui para frente você aprende. Quando termina em F, o número da frente do F não é a última camada. É a antepenúltima. Se terminou em 4, ele tem 6. Se terminou em 5, ele tem 7. Ok, gente? Então, você fez a distribuição eletrônica, terminou em 4F, o cara mora no sexto período. Se terminou em 5, ele mora no sétimo. A professora é tão ruim de memorizar. Não é tão difícil não, porque se você olhar direitinho, essa tabela aqui, ó, só tem esse grupo, o sexto período e o sétimo, tá? Só tem o sexto, que são os lantanídeos, e o sétimo, que são os actinídeos. Então, se terminar em 4F, é do sexto. Se terminar em 5F, é do sétimo. Não tem muito o que errar, não. Aqui uma representação, ó, global, os elementos representativos do bloco S, né, é representativa que termina em S e em P, estão lembrados? Então, os elementos representativos do S, de cor de rosa, os elementos representativos do P, esse aqui é aquele gás nobre hélio, né, não esqueça. Os metais de transição ou transição externa, que são esses aqui do D, ó, e os metais do bloco F, tá certo? Que ficam embaixo. Aí, lembrando, veja, se terminar em 3 é porque ele tem 4 camadas, mora na quarta linha. Se terminar em 4, D é porque ele tem 5 camadas.
O número da frente do D não é a última, mas é a penúltima. E aqui, conforme eu tinha falado, se terminar em 4F é do sexto período, se terminar em 5 é do sétimo. Eu coloquei aqui uns exercícios, porque é o tipo de exercício que eu vou cobrar, tá bom, gente? Como é que eu vou cobrar o exercício? Eu vou dar o último subnível da distribuição energética, como aqui é o 7P1, e vou querer que você diga o que período ele está em que grupo. Professor, é difícil, é nada. Veja, quem está na frente do P já é o último período, a última camada. Então, aqui é P, ele tem 7 camadas, ele é do sétimo período. Se terminou em P1, ele é da família 13, grupo 13. Vamos voltar lá? 7P1. 7P1, vamos para a nossa tabela periódica. 7P1. Na frente do P está o número da última camada. Então, ele tem 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Ele mora aqui. Se é P1, tá aqui, ó. P1. Porque aqui não é P1, P2, P3, então aqui. Ele é o niônio. É o elemento de número atômico 103. Eu soube disso só porque eu vi o último elétron da distribuição de Linus Pauling, que é 7P1. Vamos ver o nosso segundo exemplo aqui, que a gente passou. Terminou em 4D5. Eu aprendi que quem está na frente do D não é a última camada, é a penúltima. Então, se é 4, ele tem 5 camadas. Ele é do quinto período. E D5, ele é do grupo 7. Como é que a senhora sabe, professora? 4D5, a senhora sabe. Vamos lá para a nossa tabela periódica. 4D, o 4 não é a última, é a penúltima. Então, se ele está no 4, ele tem 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está aqui, ó. E se é D1, olha aqui D1. Porque aqui não é assim, D1, D2, D3, D4, né? D1, ele é o ítrio. Era D1 mesmo que tinha lá? Já esqueci. Bom, mas se for D1, tá aqui quinto período, D1, ítrio. Deixa eu ver lá se era D1 mesmo. Eu já me esqueci um tempinho desse. Eita, não, era 4D5, né, gente? 4D5. Então, deixa eu voltar, não é o ítrio, não. Tá na mesma linha do ítrio, mesmo período, mas não é o ítrio. D5. Então, aqui, D1, D2, D3, D4, D5. Ele é o tecnécio. Tá bom? É o tecnécio. O ítrio seria se tivesse terminado em D1. E aqui, como terminou em 4D5, ele é do quinto e família 7. Muito bem. Vamos lá mais para os nossos exemplos. Aqui terminou em 2S1, esse é muito fácil. Quando está na frente do S ou do P, isso aqui já é a última camada. Então, ele é um metal alcalino, o grupo 1, do segundo período, né? Vamos voltar lá, quem é o metal alcalino. Primeiro período, segundo período, metal alcalino do segundo período é o lítio, tá aqui. Eu sei que ele é metal alcalino porque termina em S1 e se terminou em 2S1, ele é do segundo período, é o lítio. Vamos ver lá, cadê mais exemplo? Aqui terminou em 5P6. Se está na frente do P ou do S, isso aqui já é a última camada, então ele mora no quinto período. E P6 é gás nobre, né? Grupo 18. Então, 5P6, 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 para não esquecer, porque eu esqueço. 5P6, 1, 2, 3, 4, quinto período, tem que morar aqui. E se é P6, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6, gás nobre é o xenônio. É esse cara que está aqui, que termina em 5P6. Aqui eu botei de vermelho para você não esquecer que 1S2, se é 1, é claro que é do primeiro período, mas S2 aqui não vai estar no grupo 2, né? Isso, gente, isso aqui não é o gás nobre hélio, estão lembrados? Ele é do grupo 18, ele é um gás nobre, tem que ficar atento a ele, tá? Não esqueçam, tá aqui, ó, hélio, ele só tem 2 elétrons, um S2. Então, ele é o único S2 que não mora no grupo 2, ele mora no grupo 18, porque tem mais características de gás nobre, que a gente vai estudar lá para frente. Então, 3S2, aqui na frente do S já é a última camada, S2 é alcalino terroso, grupo 2, então é o metal alcalino terroso, grupo 2 do terceiro período. Vamos lá ver na nossa tabela quem é o metal alcalino terroso, primeiro período, segundo, terceiro, metal alcalino terroso do terceiro período é o magnésio, tá certo? Terminou em S2, 3S2, 3 é a última camada, terceiro período, S2 é magnésio, grupo 2, metal alcalino terroso.
E por fim, olha, se terminou em F, é metal de transição interna. Tudo que termina em F está no grupo 3, lembra? Que são os lantanídeos e actinídeos. Nunca esqueça, terminou em F, pertence ao grupo 3, que é aquele que foi imprensado na tabela, né? Na forma longa você viu. Bom, como ele terminou em 5, ele pertence ao 7º período, porque quem está com F não é a última camada, né? É a antepenúltima. Então, gente, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem, um exercício praticamente igual, né? Aqui eu quero que você complete a tabela. Na tabela tem o subnível mais energético, para você dizer o período, o grupo. Agora, o nome do grupo, se você vai pesquisar lá, né, o nome, se é um metal alcalino, alcalino terroso, se é um gás nobre, família do boro, é o nome do grupo, caso ele possua, né? Porque tem grupo que não tem nome especial, não. Se a família desse elemento químico, né, família ou grupo, se ele possuir um nome especial, você bota aqui. E você vai procurar na tabela também o nome agora do elemento químico, tá bom? Como a gente fez. Então vamos lá. Esse exemplo primeiro eu vou fazer com vocês. Terminou em 5S1, veja. Quem está na frente do S e também na frente do P já é a última camada. Então esse cara aqui está no 5º período, né? 5º período, 5ª linha. E se é S1, ele é do grupo 1, ele é um metal alcalino. Então o período dele é o 5º, porque eu sei que se ele tem 5 camadas, ele é do 5º período. O grupo dele é o grupo 1, o nome especial é metal alcalino. Agora a gente vai procurar na tabela quem é o metal alcalino do 5º período. Vamos lá na tabela para a gente ver. Metal alcalino, 1, 2, 3, 4, 5. Se terminou em S1 é daqui. Metal alcalino do 5º período é o rubídio. Aí você vai lá na tabela e coloca aqui rubídio. Ok, pessoal, eu deixo esse exercício para, como sempre, na semana que vem a gente gabaritar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de ver também as aulas do professor Flávio. E a aula de tabela periódicas não termina por aqui. A gente vai voltar para complementar. Tchau, pessoal. Até a próxima.